Início diante do altar de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Oremos. Suplico-vos, Senhor, que afasteis de nós as nossas iniquidades e maus sentimentos, ódios, ciúmes, invejas, orgulho, rancores e todas as paixões que nos afastam de vós, para que só assim mereçamos estar na graça de Deus Adonai e dos santos com as almas puras, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos suplicamos, Senhor, pelos méritos dos santos, cujas relíquias aqui se encontram, e de todos os santos, que vos digneis perdoar todos os nossos erros. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens abnegados em sua causa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos em espírito e verdade. Nós vos glorificamos em atos puros de humildade, tolerância e caridade. Nós vos damos graças por causa da vossa grande glória, Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente. Jesus e Senhor primogênito, Filho de Deus Pai, Cristo iluminado pelo Santo Espírito, Cordeiro de Deus. Vós, que tirais os pecados do mundo, recebei nossa súplica. Vós, que estáis assentado à direita do Pai, compadecei-vos de nós, porque vós sois também o Santo Espírito, o Santo dos Santos. Vós sois também Senhor. Só vós sois Altíssimo e também nosso Pai e Salvador. Mensageiro inspirado por São Gabriel, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, supremo e eterno. Amém. Aspergi-me, Senhor, com o hisope da purificação interior, lavai-me e, sobretudo, tornai-me alvo como a neve. Amém. Pai nosso eclético universal, oremos. Pai nosso, que estais no infinito das alturas, dos mundos, dos sóis e dos céus, santificado seja o vosso nome, aqui na terra e em todo o universo. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no absoluto do eterno e do imutável. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, tanto para o espírito como para sustento do corpo. Perdoai as nossas culpas, paixões e maldades, assim como nós, espíritos imperfeitos, na escuridão do corpo e escravos da carne, devemos perdoar e amar a todos os nossos devedores em ofensas e crimes, segundo as vossas leis de amor universal. E não nos deixeis cair em tentação do erro e do pecado, tanto da mente como do corpo, quer exterior, quer interior, e livrai-nos de todo mal, tanto tangível como intangível, assim seja. Livrai-nos, Senhor, nós vos-lo pedimos na mais profunda e secreta súplica, a nós, que somos vossos servos humildes, de todos os males e assaltos negativos, passados, presentes e futuros, tanto da alma como do corpo. Dai-nos pela vossa suprema bondade a paz e a saúde, e sede-nos propício, a fim de que possamos elevar-nos até a vossa presença, iluminados e redimidos pelo nosso passado e pelo nosso presente, pela intercessão da bem-aventurada e piedosa Mãe Maria Santíssima, do precursor São João Batista, de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, e dos apóstolos São Pedro, São Tiago Maior, São Paulo, Santo André, São Tiago Menor, São João Evangelista, e de todos os santos, discípulos, profetas e mártires, imolados em todos os tempos, pela glória de vossa causa divina e eterna. Amém.
Dai-nos a nós, vossos filhos, ovelhas do vosso pequeno rebanho, a paz e a saúde mental durante a nossa vida neste mundo de promessas e alegrias transitórias, a fim de que, sendo assistidos pela ajuda de vossa misericórdia e dos vossos mensageiros eleitos, nunca fiquemos escravos do pecado e das paixões do mundo, nem do temor de qualquer perturbação ou perseguição, quer dos encarnados, quer dos desencarnados, pelo poder supremo e vigilância dos arcanjos Gabriel, Rafael e Micael, e pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, que, sendo Filho de Deus, vive e reina na unidade do Espírito eterno de Adonai em todos os séculos dos séculos. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Que esta paz celeste, Senhor, que deixastes aos vossos divinos mensageiros eleitos e a todos os que, pela humildade, amor e caridade, cumpriram as vossas leis, habite sempre no nosso coração e esteja sempre entre nós e os nossos inimigos, tanto visíveis como invisíveis. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sua fonte, seu corpo, seu sangue, nos ajudem, nos consolem e nos protejam de todos os fracassos e perigos, quer materiais ou espirituais, tanto da nossa alma como do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus, que vos dignastes nascer de Maria Santíssima, vossa augusta Mãe, sob a proteção de Júpiter e do signo de Píceas, e que na cruz lavastes o mundo de seus crimes e pecados, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo. Cristo, Cordeiro de Deus e nosso Pai, que fostes imolado para a salvação dos homens, tende piedade do nosso espírito e do nosso corpo, veículo de trabalho e de aperfeiçoamento na terra. Cordeiro de Deus, que sois o caminho único e pelo qual todos serão salvos, dai-nos vossa paz duradoura e eterna, tanto nesta como na outra e verdadeira vida. Amém. Ato de penitência, confissão do sacerdote. Confesso a Deus onipotente, Criador do céu e da terra,
por minha culpa, minha única culpa, minha máxima culpa. O Senhor seja convosco. Lavabo. Lavarei minhas mãos entre os inocentes e estarei, Senhor, ao redor do vosso altar, para ouvir a voz dos vossos louvores e proclamar vossas maravilhas. Senhor, amei a beleza de vossa casa e o lugar onde reside a vossa glória. Meu Deus, não me deixeis perder a alma com os ímpios, nem a vida com os homens maledicentes e perversos, em cujas mãos se encontram iniquidades e cuja direita está cheia de dívidas e más obras ocultas. Eu, porém, tenho procedido com sinceridade e desejo corrigir meus erros e reparar minhas culpas, para me tornar um justo aos vossos olhos. Livrai-me, pois, e tende piedade de mim. Meu pé está firme no caminho reto que conduz a vós. Louvar-vos-ei, Senhor, nas boas obras dos meus atos e pensamentos, e nas assembleias dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ofertório, homenagem, oremos. Vós que comungais e venerais a memória, em primeiro lugar, da gloriosa e sempre Santíssima Maria, Mãe de Jesus, de Isabel, Mãe de João Batista, de vossos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Tiago Maior, André, João Evangelista, Tiago Menor, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, Simão e Paulo, Jerônimo, Jorge, Sebastião, Crisóstomo, Tito, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por cujas preces e merecimentos concedei que, em todas as coisas,
estejamos sob o manto de vossa divina proteção. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós vos oferecemos o pão e o cálice simbólico da salvação, suplicando vossa clemência, para que eles subam à presença de vossa divina majestade, para a salvação nossa e de todos os homens da terra. Amém. Em espírito de humildade e coração contrito, recebei-nos, Senhor, e assim se faça, hoje e sempre, este nosso sacrifício em vossa presença, de modo que vos agrade em espírito e verdade. Amém. Vinde, santificador onipotente, Deus eterno, e abençoai este sacrifício preparado pela invocação do vosso santo nome. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que estas ofertas sejam por vós em tudo abençoadas, aprovadas, confirmadas, dignas e aceitáveis aos vossos olhos, a fim de que se tornem para nós, simbolicamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor, a quem louvamos eternamente. Amém. Este é o pão simbólico do meu corpo. Oremos. Recebei, Pai, Deus onipotente e eterno, este pão, a imagem do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço por meus inumeráveis erros e pecados, ofensas e negligências, e por todos os que se acham presentes e contritos, todos fiéis e infiéis cristãos, encarnados e desencarnados. Pelos espíritos de irmãos Ivetana, Sharon,
Técia, Hercínia, Anaximandro, Epaminondas, Olga Estela Belgrano, Lúcia de Fátima Bezerra de Vasconcelos, Geraldo Alves Ferreira, Cássia Fernanda Cabral de Seta, Charlene Maria de Oliveira, Tupinambá Leite Barbosa, José Augusto Brandão, Murilo Alves de Souza Reis, Elizabeth Maria Brasil de Souza, Alcides Alves de Souza, Antônia Lopes de Souza, João Batista Alves de Souza, Célio José de Andrade, Daniel José de Andrade, Sebastião José de Andrade, Mariana Siqueira da Silva, Elizabeth Curvelo, Manuel Toscano de Brito, Moisés Teixeira de Andrade, Cláudio Tadeu Curvelo de Andrade, Maria das Dores da Silva, Gláucia Maria Rodrigues Lagreca, Wellington José dos Santos, Ágata Volúzia Câmara Alves, José Lopes da Silva, Maria Benedita Ferreira Albernaz, Algeu José dos Santos, Edson de Souza, Lucas Tavares de Carvalho, José dos Santos, irmão Amaranto, irmão Sertório, irmão Jonas. E em homenagem e glória de Catarina de Alexandria, mártir do cristianismo, patrona de uma das falanges da Umbanda Eclética Maior nesta instituição, a quem dedicamos a nossa reverência. E em homenagem e glória de Deus Adonai e a todos os seus delegados divinos, a fim de que a mim e a eles aproveite este sacrifício para a honra e salvação de todos e vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, na véspera da sua paixão, tomou pão em suas divinas e veneráveis mãos e, erguendo os olhos ao céu para vós, ó Deus Pai onipotente, dando-vos graças, benzeu-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, porque este pão simboliza o meu corpo. Este é o cálice simbólico do meu sangue. Oremos. Do mesmo modo, depois de ter coado o vinho, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-vos graças, benzeu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, porque este é o cálice simbólico do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos, em remissão dos pecados. Todas as vezes que isto fizerdes, fazei-o em memória a mim.
Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. Manda o nosso breviário que neste momento os sacerdotes falemos para os fiéis da comunhão, da sua origem a partir da Santa Ceia, dos ensinamentos cristãos deixados pelo Divino Cordeiro de Deus como roteiro universal para nosso mundo. Paulo, o apóstolo, ele tem uma linguagem, um discernimento que talvez pela proximidade nossa, com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com as nossas paixões, nos afinizemos muito na sua linguagem, porque Paulo não nasceu santo, não cresceu e não desenvolveu suas atividades até o momento da sua conversão dentro do que poderíamos julgar uma santidade de vida. Mas por isso mesmo, ele representa um grito de esperança para nós todos, um grito retumbante de esperança na transformação para melhor que a mensagem do Cristo pode provocar no coração humano. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre Paulo, mas antes de falar propriamente do Paulo, sobre o sacrifício da missa, para depois poder inserir o Paulo. Ouvimos agora há pouco na liturgia, mistério de fé e sacrifício, que será derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. E estava olhando hoje quando cheguei, na simbologia desta disposição aqui. De repente seja só para mim, outros têm outro entendimento. Mas aqui estão as oferendas do pão e do vinho, representando a última ceia, o compromisso, o selo espiritual de fidelidade incondicional à mensagem do Cristo, selada naquela mesa entre Jesus e aqueles que iriam espalhar pelo mundo a sua doutrina. Depois da ceia, o sacrifício. Depois do sacrifício, a luz da Páscoa, da renovação, da ressurreição. Então, meus queridos, vamos um pouquinho ao início da nossa jornada humana no Velho Testamento. Como era essa aliança, como se manifestava essa aliança entre Deus e o seu povo, a sua fidelidade. Eles utilizavam quando erravam, quando pecavam, quando transgrediam os preceitos que eram inúmeros e muito bem detalhados. Utilizavam-se de sacrifícios, na verdadeira acepção da palavra, literalmente de sacrifícios, de animais, dos melhores animais do seu rebanho, oferenda das melhores partes da colheita, ou seja, aquilo que de materialmente eles tinham de melhor em suas vidas. Isso eles sacrificavam ou apresentavam como oferendas a Deus para acalmar a sua ira, para lavar os seus pecados, para estar novamente na linha marcada como roteiro para a humanidade daquela época, dentro da consciência, do grau de consciência daquela época. Isso atendia, naquele então, ao que a sua consciência lhe exigia. Assim viviam esse relacionamento com Deus. A humanidade caminhou, evoluiu, a consciência criou condições favoráveis para que viesse uma outra mensagem.
e veio o vaso sagrado, o canal divino por onde a divina lei trouxe a mesma lei que rege a nossa humanidade e o universo, só que numa linguagem mais apurada, mais sutilizada. E o Cristo dispensou todos os sacrifícios de animais e deixou apenas um único sacrifício, o dele próprio. Nós falamos que ele é o caminho, então entendemos que o sacrifício é o caminho. Deixamos de sacrificar coisas materiais para agradar a Deus, pois conseguimos entender hoje que o único sacrifício, o melhor que podemos ofertar a Deus, é o sacrifício de nós mesmos. E sacrificar o que em nós? Com certeza não é cravar um punhal em nosso corpo, mas sacrificar algo muito mais difícil: os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos caprichos. O quanto é difícil sacrificar aquilo que foi construído em nós desde o primeiro suspiro neste mundo como ser encarnado, através dos diversos estímulos que recebemos nesta vida, das pessoas que contribuíram para a nossa formação, dos estímulos que recebemos no mundo, dos traumas psicológicos que vivemos e que fomos criando máscaras, defesas, escudos psicológicos para lidar com os nossos semelhantes. Este é o grande sacrifício. Deixar nossos caprichos, abrir mão do que eu quero, do que eu penso, do que eu entendo, do que eu acho que seja o melhor caminho, não impor isso ao meu semelhante. Da obediência, de entender que sempre existirá uma hierarquia, porque isso nos coloca em submissão a Deus, no seu ensinamento mais sublime da obediência. E aí justamente é o que eu quero inserir Paulo, porque o Paulo chamou tudo isso aí de bom combate, do combate contra nós mesmos. Então eu trouxe algumas coisas que eu não conseguiria decorar tudo. E diz o Paulo: o sacrifício pessoal, pela violência que causa em nosso ser, ele comparou a um combate, ao bom combate. Insiste ele em duas grandes leis da vida espiritual: a mortificação das nossas más inclinações e a abnegação de si mesmo, ou seja, a renúncia de nós mesmos em benefício do coletivo. E a vida de união constante com Jesus Cristo, tomando como regra de todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Como seria a nossa vida se nós levantamos a cada dia e nos colocamos: Jesus, eu quero ser um canal onde a tua lei, os teus ensinamentos se manifestem em minha pessoa, em meus atos, em minhas palavras, no convívio com meus semelhantes. Essa é a tremenda responsabilidade que temos como religiosos, como pessoas que abrimos as portas para atender os nossos semelhantes em seu sofrimento, que impomos as nossas mãos, amparados pelos nossos amigos espirituais, para acalmar as dores morais, físicas, espirituais, a dor do coração humano, como canais do Cristo. O combate cristão é contra a carne, é contra o homem velho,
ou seja, contra a nossa natureza humana, viciada pelo pecado, infectada pelas nossas paixões, causa das nossas ações contrárias às leis divinas, em rebelião constante contra o Espírito. Diz Paulo: de fato, estou ciente de que o bem que habita em mim, isto é, na minha carne, me confundi aqui, a letra está pequena. Estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois querer o bem está ao meu alcance, não, porém, realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Portanto, descubro em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como o homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Nós fazemos esse compromisso, nós nos comprometemos a viver assim, mas existe uma força contrária. Esse é o homem velho que ainda mora em nós. Mas sinto em meus ombros outra lei, que luta contra a lei de minha mente e me aprisiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Por isso ele disse: trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, olha que advertência para nós, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Uma advertência severa, principalmente aos sacerdotes, sobre quem recai centuplicadamente essa responsabilidade de buscar a cada dia o exemplo melhor. Comparou o verdadeiro cristão a um soldado que deve travar lutas. Contra quem? Contra si mesmo, ou seja, suas paixões, e fazer triunfar o homem novo sobre o homem velho. Contra o demônio, o grande tentador que continua seduzindo a humanidade. E contra o mundo, ou seja, o conjunto dos homens que têm um espírito oposto ao Espírito de Deus, que se inspiram no espírito de desobediência e que vivem segundo os caprichos da carne. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ele dizia: o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. As palavras de Paulo projetam uma luz reconfortante sobre o mistério da tentação. O mistério da tentação, aquela força que se opõe sempre a quando nós decidimos manter o pé na linha reta que conduz a Deus, como diz o breviário, vem sempre aquela força contrária que quer nos tirar da nossa determinação. O tentador não poderá nos assaltar mais do que na medida que Deus o permita, e se somos fiéis à oração incessante, seremos suficientemente fortes para rechaçar todos os seus ataques. A imitação de Jesus Cristo, segundo Paulo, o cristão deve trabalhar, antes de mais nada, em se apropriar das disposições interiores de Jesus. Ele diz: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo de Deus. As famosas epístolas de São Paulo terminam sempre com fervorosas exortações à prática, não apenas a palavra, mas a prática das virtudes cristãs. Ele ensina que os que estão revestidos de Cristo devem viver como Cristo, e nós estamos revestidos de Cristo, com certeza. E ele diz, e isso serve muito para nós, queridos: não mintais uns aos outros,
pois já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportai uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. E, sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Que reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E antes de morrer, antes de ser decapitado, ele disse assim com toda a consciência tranquila: combati o bom combate, cheguei ao fim da minha corrida e eu mantive a minha fé. Que assim nós possamos nos inspirar nessas palavras de Paulo e consigamos realizar o nosso sacrifício para Deus. Meus queridos, neste momento que seria a comunhão simbólica, imploramos que a presença crística, que as vibrações de paz do coração de Jesus, neste momento, penetrem e iluminem o coração de cada irmão aqui presente, de cada irmão que nos escuta pelo rádio, de cada irmão que está nos assistindo através dos meios de comunicação e de cada irmão da nossa família humana. Que Deus seja louvado. Poste ofertório da comunhão do sacerdote. Concedei, Senhor, que vosso corpo que recebi, o sangue que bebi, simbolicamente se unam às minhas entranhas e tenham pleno significado espiritual. E fazei que, refeito pelos santos e sinceros atos de louvor ao vosso nome, aqui praticados humildemente, não fique em mim qualquer mancha de culpa ou de erros cometidos em pensamento e coração. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor seja convosco. Oração de purificação. Oremos. Ó Deus onipotente, que com uma brasa purificastes os lábios do profeta Isaías, igualmente dignai-vos, por vossa benigna misericórdia,
purificar meus lábios, minha língua e minhas palavras, para que nunca cometam injúrias e blasfêmias, para que não sirvam de violação às vossas leis contra o meu próximo, a fim de que possa, em verdade e dignamente, anunciar o santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, dai-me, Senhor Deus, a vossa santa bênção. Amém. Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1. Oremos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, por quem todas as coisas foram feitas, e nada do que está feito foi feito sem Deus. Nele estavam a vida e o Verbo, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz mesma, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. João era o mesmo Elias, e os homens também não o reconheceram, o qual ainda há de vir e restaurará todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória de primogênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graças a Deus. Por estas palavras evangélicas, Senhor, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Oremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho primogênito de Deus, luz da luz, Senhor eleito do Senhor supremo e verdadeiro Deus, gerado, mas não feito para o vício e para o pecado ou fins ilícitos. Agora, em consubstancial perfeição espiritual, no seio do Pai e supremo Criador de todas as coisas, o qual, por amor de nós e para nossa salvação, desceu entre nós e encarnou-se por decreto divino em Maria Santíssima e tornou-se homem. Foi também pelos homens crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu injúrias e foi sepultado. Ressuscitou em espírito e verdade no terceiro dia, segundo as antigas escrituras originais. Subiu ao céu, está assentado à direita do Pai, de onde há de vir um dia julgar os vivos e os chamados mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, nos Espíritos de Deus, e em São Gabriel, que também é Senhor e mensageiro divino, que dá a vida, procede do Pai e precede o Filho, com os quais é juntamente adorado e glorificado em espírito e verdade, e que falou e inspirou a Jesus e aos profetas. Creio na Igreja Universal de Cristo, una, santa, cordial, evangélica, pura, humilde, apostólica e modelo de fé, semeando amor e caridade, com exemplos decididos de renúncia, altruísmo e abnegação, acima do sectarismo belicoso e de todos os conflitos religiosos do mundo. Creio no batismo espiritual como o caminho que desperta ao arrependimento e como ajuda para a penitência dos erros e culpas, para alcançar por fim a remissão dos pecados do espírito sobre o corpo. Espero a ressurreição espiritual dos chamados mortos em outras vidas de aperfeiçoamento e a imortalidade da vida através dos renascimentos sucessivos nos séculos futuros. Amém. O Senhor seja convosco.
Encerramento. Ide, está terminado o ofício. Bendigamos a Deus. Graças a Deus. Oremos. Pareça-vos bem, ó Santa Trindade, a homenagem de vosso servo e permiti que o sacrifício que, indignamente, ofereci aos olhos de vossa majestade, vos seja aceitável e me seja propiciável a mim e a todos em prol dos quais o ofertei com a vossa comiseração. Assim seja. Eu, sacerdote eclético e servo de Deus, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Oração final do ofício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.